Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nessa segunda-feira, graças a Deus, bastante chuvosa, para trazer alegria e bons assuntos para o agro brasileiro e boas notícias, né? E ao lado dos meus companheiros de bancada, Antônio da Luz e Tejon, temos a honra de receber o nosso convidado, o Felipe Cardoso Cavalcante. O Felipe é um dos fundadores da TM Quant. A TM Quant é uma empresa especializada em inteligência artificial e que trabalha em diferentes vertentes, em vários segmentos com o uso da inteligência artificial e que estão agora trazendo soluções para o agronegócio. Felipe, seja bem-vindo. Eu já vou aproveitar e engatar uma pergunta aqui para você já começar falando. Eu queria que você explicasse para nós alguns caminhos e formas do agro se beneficiar com o uso da inteligência artificial. Opa, primeiro, obrigado. Obrigado no site Notícias Agrícolas. Obrigado, Marcelo, Tejon, Antônio, prazer. Eu acho que de muitas maneiras, né? Como que a TM Quant se beneficia? Se beneficia através da coleta de dados e da classificação de dados. Então, todos os preços de commodities ou os dados econômicos, eles geram expectativas, movimentos mercadológicos a fim de se apropriar da melhor margem possível, né? E isso precisa de um certo nível de processamento de dados, também classificação desses dados, para que a gente enxergue a notícia com inteligência e também através dessa movimentação de modelos, né, modelos econômicos ou modelos matemáticos, a gente pode se antecipar. Da mesma forma como a gente se antecipa numa manhã chuvosa, levando um guarda-chuva para o trabalho, a gente pode se antecipar em fazer um armazenamento de grãos e vender numa outra hora. A gente também pode se beneficiar em fazer um planejamento anual, né? E de muitas outras formas. Agora, o agro como um todo, ele precisa passar por essa modernização sobre geoposicionamento, sobre vantagens em classificar dados de solo frente às novas formas de semente que o agro tem trazido. Previsões podem melhorar muito utilizando e também a capilaridade no campo, usando IoT, são ferramentas mecânicas que vão ter maior precisão, né? Então, eu vejo como sendo a inteligência artificial, ela é uma evolução da matemática computacional, né? Antônio? Muito boa tarde, Marcelo, muito boa tarde, Tejon, e muito boa tarde, Felipe. Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco nessa tarde. Eu te pergunto, Felipe, na sua visão, os produtores e os trabalhadores rurais, o agro, eles devem ter mais medo da inteligência artificial, como uma forma de substituição, ou coisa do tipo, ou eles devem saudar a inteligência artificial como algo que pode contribuir com o aumento da produtividade das pessoas? Sem sombra de dúvida, saudar, tá? Eu acredito que o medo, ele venha de qualquer forma que seja desconhecida, né? Então, mas a tecnologia, ela não pode ser interrompida. A evolução, o crescimento tecnológico, ele não pode ser interrompido. Não dá para fazer isso. Então, quais são as formas úteis de se utilizar ao nosso favor? Agricultura de precisão, projeções de preço ou educação financeira como um todo, né? Além de novos instrumentos aparecendo, né? Instrumentos de compra coletiva, geoposicionamento pelo celular ou por um app mobile. Então, assim, sempre saudar.
também um veículo de como levar a internet para todas as áreas do campo. Eu vejo como sendo algo muito, muito, muito positivo. Tejon? Meu caro Felipe, muito bem-vindo aqui com esse mundo da inteligência que vai ser uma dificuldade, ou quem sabe, vai ser um grande suporte para os medianos. Alunos medianos deixarão de ser medianos porque a inteligência artificial vai levá-los a uma potência grande lá, né? Só será inferior aos gaúchos, porque gaúchos são seres humanos acima de qualquer órbita intergaláctica, né? Meu caro gaúcho? Te adoro, eu adoro o Rio Grande do Sul, não sei porquê. E Marcelo, parabéns, sucesso que você teve lá no... Eu sei por que você gosta daqui, o pessoal daqui te adora, tá toda hora te chamando. Então é aquela coisa da inteligência... Não é inteligência artificial, é uma inteligência natural aí. Agora, Felipe, sobre o assunto da inteligência artificial, por exemplo, a Embrapa, outro dia, num encontro lá com eles, na área da pecuária, falou, 40% dos atuais pecuaristas não vão ao futuro. A gente vê muita gente na atividade agropecuária que passou a ser uma atividade de precisão, gente que não consegue acompanhar, não consegue realizar. Você crê que a inteligência artificial, a agricultura de precisão, tudo isto, irá desenvolver uma área de serviços nova? Ou seja, eu presto serviços para você a partir da gestão da inteligência artificial. Você não quer saber, você não sabe fazer, tá bom. Me contrate que eu faço isso para você. Você acha que nós teremos um grande mercado para prestadores de serviços de agricultura de precisão, telemetrias, IA? Ou seja, vamos ter gente nas cidades do Brasil inteiro fazendo isso. Eu sou produtor, sei que preciso, eu não tenho condição de fazer, não tenho paciência, não tenho nenhuma. Contrato alguém. Você acha que vai ter um grande mercado de assessoria para isso? Eu acredito que sim. Pelo menos até que a informação chegue, os níveis de produtividade se assemelhem, preços também, armazenamento, o que a gente vai ter é uma corrida em busca dessa tecnologia ou dessa vantagem competitiva, né? Essa corrida ela é extremamente importante para que você se mantenha no mercado e, principalmente, você consiga competir de forma eficiente, né? Frente a todos, tá? Então, assim, por isso eu acho que o conjunto da pergunta do Antônio com a sua, Tejon, ela é importante, porque se você criar uma resistência, um medo frente à aquisição de serviços ou você se adaptar com tecnologias do futuro, como que você vai se comportar em um mercado competitivo e globalizado? Né? Então, eu acredito sim, que essa corrida ela vai acontecer e rápido. Ô Felipe, eu queria que você comentasse, devido à nossa proximidade e já várias reuniões em conjunto e parcerias aí que a gente tem, eu tive a oportunidade de ver um trabalho que hoje é oferecido, né? Que vocês conseguem identificar, vocês já identificaram cerca de 3.000 variáveis que interferem no preço da commodity. Uhum. E vocês projetam essas 3.000 variáveis, combinando elas com diferentes formatos e combinações e chegando a perto de 70 milhões de cenários possíveis. E aí depois vocês desenvolveram uma fórmula ou um critério que você seleciona o cenário mais provável e com isso você consegue prever o preço da soja, do café, do milho, do boi para os próximos 12 meses e vocês têm conseguido acertar cerca de 90%.
Então, eu queria que você explicasse para o nosso público aqui como funciona isso e como que isso vai ajudar o agricultor ou pecuarista a fazer escolhas, a tomar decisão, né? De quando vender a soja, quando vender o milho, o boi, o café e assim por diante, e quanto isso pode contribuir com a gestão de uma empresa rural ou de uma propriedade rural para que esse agricultor possa se tornar mais rentável. Maravilha, tá? Bom, como que a gente começou todo o trabalho em cima de commodities, né? Eu mais o meu sócio, Marcelo, a gente começou trabalhando com estruturações de crédito para agro, né? Onde a gente viu que existia muita diferença do crédito direto para o agricultor ainda tinha que pagar mês a mês, né? Sendo que a safra dele é uma ou duas ou três vezes no ano, né? Então, ele tem pontos de receita para pagamentos de crédito. Então, a gente se familiarizou bastante com a região do centro-oeste brasileiro, fornecendo crédito estruturado, né? E conhecendo também o universo de soja, milho e sorgo algumas vezes, tá? Com isso, a gente começou a construir modelos. Nós trabalhávamos no mercado financeiro, nós construíamos modelos para mesas de operações de ações e dólar, e então nós fomos convidados por uma grande indústria em entrar no mercado de agro, para a gente desenvolver modelos, os mesmos modelos que a gente usava para ações e dólar, para que a gente começasse a desenvolver modelos para commodities, né? E foi dado dois desafios grandes para a gente, modelos de açúcar e modelo de óleo de palma. No começo foi esses dois desafios, né? O modelo de açúcar, ele mostrou-se de cara algo extremamente relevante, né? O Brasil, ele é líder do mercado, tendo mais um outro player muito forte, que é a Índia, né? Um dentro do primeiro semestre e o outro dentro do segundo semestre. E aí, conforme você ia entendendo a precificação, ela vinha da oferta e da demanda. A oferta era o tamanho daquela produção regional e a demanda era o tamanho do consumo, frente a também alguns embargos, né? Tem estudos em 2019 que é de congelamento de preços na Índia do açúcar. Isso trava completamente a demanda. Então, assim, quando você olha pelo olhar econômico da formação dessa produção ou dessa produção ou dessa quantidade de exportações, né, você começa a encontrar uma série de dados. Então, o clima influencia, a precipitação influencia, o índice de vegetação influencia, a chuva influencia na expectativa, que é a análise de sentimento, que a gente também realiza, sobre quando que o produtor vai plantar. Então, assim, são tantos dados que a gente começou a criar um sistema, criar uma ferramenta tecnológica que fosse capaz de, primeiro, armazenar, limpar, qualificar dados para aí sim a gente trabalhar, né? E hoje, frente a uma série de fontes de dados, a gente coleta esse número de informações. E esse número de informações, ele também tem peculiaridades. Por exemplo, probabilidade de El Niño e Laninha já é um indicador extremamente complexo que, quando se define qual vai acontecer, influencia todo o resto da produção. Então, assim, são muitos cálculos a serem realizados. Cálculos esses muito difíceis de serem realizados por uma pessoa, ou por uma série de planilhas, ou por alguns acompanhamentos. Então, a gente desenvolveu um modelo robusto de engenharia de inteligência artificial, é um grupo de algoritmos, com múltiplas bases, também múltiplas técnicas de IA, para que a gente pudesse projetar o preço.
E depois a gente desenvolveu uma análise de sentimento, que ela colhe notícias de bases globais, tá, e nacionais também, e ela classifica palavras e frases sobre os sentimentos junguiano. E a partir disso, ela te dá, em cima de 4 grandes sentimentos, que é medo, tristeza, alegria e expectativa, ela te gera também um forecast, uma previsão de curto prazo, em cima da expectativa que está sendo comunicada. Tudo isso, primeiro que eu não consigo ver como que essa estrutura pudesse ficar de pé fora do uso de uma inteligência artificial ou de um robusto servidor de dados e processamento. Então, aqui foi quando a gente começou a desenvolver todas essas figuras. E começamos a criar cenários para entender se o preço ele tem uma probabilidade de subir, se ele tem uma probabilidade de descer, e começamos a precificar, então, tanto o açúcar quanto o óleo de palma. E no caso do óleo de palma era mais interessante ainda. No caso do óleo de palma, a principal variável que influencia o óleo de palma é o fertilizante. Então, a gente precisava entender as relações de trocas, fora de outras praças, a Rússia, vamos falar assim, que é a principal fornecedora de fertilizante, como que funcionavam os custos da tonelada do composto, para que a gente pudesse enxergar uma inclinação do preço ou uma aceleração do preço. E isso a gente conseguiu pegar através de uma inclinação que aconteceu em setembro de 21, isso mesmo, onde a gente pegou, através dos indicadores de fertilizantes, uma antecipação de movimento à guerra da Rússia e Ucrânia. E a gente fez essa indústria economizar bastante, tá? Bastante mesmo. A gente está falando aqui de dezenas de milhões, através dessa recomendação de antecipação de compra, né? E, bom, é assim que se criou, Marcelo. Não sei se mas assim, faltou só você responder o seguinte: de que forma o agricultor que está aqui nos assistindo, ele pode usar essa ferramenta para ele poder falar, vou vender a soja em março, ou em maio, ou em julho, qual momento que é melhor, tal, como que ele pode se beneficiar da inteligência artificial de uma forma simples. Agora simplifica dentro da linha do Tejon, que o Tejon falou. Tipo assim, eu não entendo disso, não quero entender, mas quero contratar você, Felipe, para fazer isso para mim. O que você vai me entregar para me falar qual a melhor hora para me vender? Olha, eu acho que ficou muito claro, assim, que eu sou uma pessoa bem técnica e eu vim desse universo do mercado financeiro. Então, o que a TM Quant fez para facilitar o acesso do produtor? O primeiro passo foi criar uma parceria, uma joint venture, né, de soluções para o agronegócio. E a gente trouxe como parceiro a EMK, né, a maior referência para mim do agro, como consultor do agro. E a gente passa, então, a disponibilizar apps mobiles para que o produtor possa ver o melhor timing de compra de um fertilizante ou de uma troca no barter, assim como o melhor timing de venda. E também ajudar ele hora de armazenar e hora de vender. Essas pequenas variações, dado a assertividade de 90%, aumentam no orçamento do produtor cerca de 11%, em backtests e em realizações reais. O que eu quero dizer com isso? Que a gente entrega uma receita bruta para o produtor, somente por negociar na hora certa, ou armazenar, ou entender as relações de troca, 10% a mais da receita bruta esperada por ele. Antônio?
Marcelo, eu tenho uma pergunta. Eu queria saber, Felipe, se vocês trabalham só com essas análises de mercado ou se vocês também trabalham com análises de produção, aqueles dados todos que saem das máquinas, o IoT, a robótica, que gera muito dado e que muitas vezes gera um banco de dados tão grande que fica difícil até mesmo processar essas informações no nível da propriedade, que a inteligência artificial tem trazido enfim, um novo horizonte para esses dados. A gente usa dados de produção, sim, na ponta, tá, Antônio? Mas aqui é bem complexa a sua pergunta. Por exemplo, para influenciar o trigo, o giro de gôndola do varejo egípcio influencia, e a gente considera no nosso modelo. Da mesma forma que a produtividade influencia também. Só que nem todos os produtores hoje utilizam uma gestão quantitativa no negócio deles. Então, assim, a gente hoje tem dificuldade de coletar essa informação na ponta, precisando fazer algumas parcerias estratégicas para a coleta desses dados únicos. Então, assim, a gente usa dado de produtividade, porém tem muita dificuldade de encolhê-los. É isso. Muito bom. Eu entendo que até eu diria óbvio, um sistema de database. Um sistema de database inteligente com uma série de dados que se cruzam e não vejo nenhuma forma possível de uma gestão daqui para frente sem isso. E aí tinha um internauta nosso amigo aqui, acho que o Rebelato, se eu não me engano, perguntando de como é que fica para o pequeno. O Gabriel, interessante, mas como vai ficar o pequeno? O pequeno fica, na minha forma de ver, necessariamente numa central de inteligência que a cooperativa tem que gerar. E eu creio, viu, Marcelo, tua pergunta aí, Antônio, eu creio que todas as revendas, toda revenda de insumo vai ter que ter um serviço de inteligência de gestão para os seus clientes. Vai ter clientes, gente que tem a sua própria estrutura, lá o Braille Mage, lá, né, tem o Grupo Amage, ele tem um arsenal, uma estrutura, gente, ele mesmo vai fazer. Mas pessoas que não vão conseguir, vai ter gente que vai prestar serviço. Então, eu vejo como sendo inexorável a gestão a partir de uma central de base de dados. E, no caso da inteligência artificial, tem os algoritmozinho safadinho, inteligente, que fica ainda se misturando ali um com o outro e conectando coisa que a gente não consegue ver. Portanto, me parece óbvio, e para o pequeno, é a cooperativa que vai ter que reunir, agir e prestar serviço para os seus cooperados. Né? Felipe? Você quer comentar a solução para o pequeno? Eu concordo bastante com o Tejon. Eu acredito que o modelo de unificação para negociação ele seja o melhor para o pequeno. Mas hoje também é importante outros serviços. Né? O pequeno conhecer o seu solo, conhecer a fertilidade do seu solo, o composto que vai no seu solo, da melhor forma, como a melhor semente para a sua região. Então, assim, a cooperativa ela pode entregar serviços de fidelização desse cooperado, né, desse pequeno produtor. Também. Eu acho que isso é muito bacana, de acompanhamento, de profissionalização da gestão dele nessa área de tecnologia. Porque, assim, é uma transformação grande, né? Eu acredito, viu, Tejon, Felipe, Antônio, que o que nós vamos ter no futuro em relação à inteligência artificial? Eu acredito que nós vamos ter dois tipos de soluções bastante distintas. Uma bastante complexa, cheia de gráficos e variáveis e que precisa ser até um pouco técnico e cientista para ler aquilo, compreender as nuances, as variáveis e tal,
que vai servir para as trades, para as grandes cooperativas, grandes revendas, as indústrias de defensivos, as grandes companhias. E o pequeno, ele vai baixar um aplicativo e vai ter ali um gráfico mostrando para ele os melhores momentos de comprar os insumos, o fertilizante, o defensivo, vai mostrar para ele o melhor momento de preço da soja, do milho, do café, do algodão, e isso vai custar para ele, em média, na minha, vou dar uma estimativa aqui, isso vai custar meio saco de soja por mês para o agricultor ter uma ferramenta dessa na palma da sua mão. Então, eu acredito que as cooperativas vão negociar isso e vão levar para os seus cooperados, as trades vão levar para os seus clientes, as indústrias defensivas vão levar para os seus clientes, e isso aqui todo mundo vai ter acesso, vai ser igual ao celular. Quer dizer, quando saiu o celular, parecia que só a classe A poderia ter o celular, né? E o tempo mostrou que todo mundo tem celular. No Brasil, nós temos 203 milhões de habitantes e 253 milhões de celulares. Quer dizer, tem gente que tem 2 celulares. E aqui eu acho que vai ser da mesma forma. Não sei se vocês concordam comigo. Eu concordo, Marcelo. Não só concordo, como acho que hoje a produção está muito mais complexa. Antigamente, eu gosto de falar muito isso porque eu acredito muito no que eu vou dizer. Antigamente, um gestor, um produtor rural, ele passava alguns milhares de reais na sua conta. Hoje são alguns milhões, mesmo os produtores pequenos. O volume de dinheiro é muito grande. Antes, você tomava uma decisão importante a cada 15 dias. Hoje, você toma, no mínimo, 3 decisões importantes por dia. Antes, nós podíamos nos dar ao luxo de entender o negócio fazendo os apontamentos no canhoto do cheque. Hoje, a quantidade de informações é tão grande para balizar o processo decisório que o canhoto do cheque não serve para mais nada. Nem o cheque, né, Antônio? Nem o cheque. Ou o caderninho, né? Não dá. Porque a quantidade de dados é muito grande, porque a complexidade ela tomou um caminho muito forte. Então, os processos decisórios que vêm na esteira do processo gerencial e, consequentemente, gestão, eles passam por um tratamento dos dados que se tem. Se fala muito que dado é o novo petróleo, e eu acredito que o dado seja o novo petróleo. Eu até não lembro o nome do autor da frase, fica para a próxima, eu cito o nome dele certinho. Mas tem um americano, se não me engano, que cunhou, né, que os dados são o novo petróleo, e eu acredito muito nisso. Só que eu não uso petróleo para nada, né? Eu uso os produtos derivados do petróleo. Eu preciso primeiro processar o petróleo, depois eu utilizo como combustível, como matéria-prima para a indústria do plástico e tantas outras. Ou seja, o petróleo em si não serve para nada. Ele passa a ser útil depois que ele é processado. E os dados, eles também têm essa característica. Não adianta eu ter dado, e eu não conseguir gerir a quantidade de dados e com eles tomar decisões objetivas, olhando para modelo, olhando para estatística, enfim, seja usando as ferramentas adequadas para cada caso. Agora, vocês que gostam muito de cooperativas, e aqui fazendo aqui uma menção a ti, Marcelo, ao Tejon e ao Roberto, que estão toda semana aqui defendendo o setor cooperativo. Existe um sistema que se chama Smart Coop, nas cooperativas do Rio Grande do Sul. Não sei se já não tem outros estados também, desenvolvido pelo pessoal da CCGL, enfim, tem uma pessoa que eu gosto muito, que se envolveu também nesse processo, que foi o Junico Antunes, uma das melhores cabeças que o país tem, e tem muito dado de levantamento de informações coletivas.
É lógico que ela não tem essa abordagem mercadológica que o Felipe está trazendo aqui, mas tem outras que são muito importantes, porque as coisas estão acontecendo lá na fazenda e os dados estão sendo alimentados numa base. E cada cooperado consegue ter uma realidade da cooperativa, da sua região, e a sua, na comparação com a sua região e com a cooperativa como um todo. E nós estamos falando das microdecisões do dia a dia. Então, ou seja, a inteligência artificial, para aqueles que acham que é uma coisa ainda está muito distante, que ainda está muito longe da gente, não está. Isso já está acontecendo, e os pequenos, e não só os pequenos, médios, grandes, aqueles que estão utilizando as cooperativas, que a cooperativa é uma ferramenta para todos, não é para este ou para aquele, para todo mundo se beneficiar do sistema cooperativo. Já existem uma série de iniciativas que estão dando muito certo e que merecem ser aqui resgatadas. A nossa produção está informando aqui que o Roberto Rodrigues, que não pôde estar conosco hoje, porque está preso no trânsito, numa chuva muito forte, mas mesmo assim ele fez questão de nos mandar um áudio e um vídeo. Então vamos ver o vídeo do Roberto e depois nós seguimos, Tejon, com aquele assunto que você vai colocar aqui para nós, por favor. Olá, amigos. Peço desculpas a todos por não estar presente na nossa reunião de hoje, do Conexão, mas estou chegando em Campinas de viagem de Piracicaba para cá, uma chuvarada enorme, um trânsito muito ruim, eu perdi a capacidade de chegar em tempo de participar do programa. Então peço desculpas a todos os companheiros, aos internautas por essa falha. Mas eu não posso perder a oportunidade de trazer um tema para cá, que é o tema da COP28, que começa daqui a poucos dias lá em Dubai, nos Emirados Árabes. Essa COP vai ter a presença de centenas, dezenas de chefes de Estado, governadores, presidente da República, primeiro-ministros, ministros de todo tipo, acadêmicos, políticos, gente do setor privado, do mundo inteirinho. Vai discutir basicamente dois assuntos. O primeiro é a mudança da matriz energética mundial. Tentar fazer uma matriz energética mais sustentável, com menos dependência de produtos fósseis, como petróleo, gás, carvão mineral, etc. E a segunda é olhar o sistema de produção agropecuária com maior descarbonização, portanto, menor dependência de produtos também geradores de problemas de emissão de gás de efeito estufa. Esses dois temas são a base da discussão que vai acontecer lá em Dubai, daqui a pouquinho, na COP28. No entanto, o primeiro tema, matriz energética, está sendo discutido com alguma desconfiança por técnicos do mundo inteiro. Por quê? Porque o evento será em Dubai. Dubai é um país que depende muito de petróleo. Então, é um produto fóssil que tem uma implicação gigantesca na economia de Dubai. E, por último, o presidente da COP28 é o presidente da maior empresa de petróleo de Dubai. Então, há uma certa preocupação por parte dos atores do mundo inteirinho que estão discutindo o tema lá em Dubai, que discutirão a COP28, de que a questão energética vai ficar mais abandonada e a concentração do trabalho será muito mais voltada para o sistema de produção. Olhar o sistema de produção, que diz respeito diretamente a nós. Dessa vez, o Brasil terá uma das maiores delegações, mais de 1.500 pessoas do Brasil inteirinho, gente de governo, ministro de Estado, presidente da República estará presente, líderes privados, acadêmicos, gente de todos os setores do agro brasileiro estarão presentes para mostrar para o mundo inteiro que somos sustentáveis, eficientes, competitivos, de modo que a nossa condição agropecuária é, sim senhor, sequestrador de carbono e, portanto, muito mais sustentável do que o mundo tem feito e imagina em relação a nós. E a nossa delegação será presidida por um embaixador, André Correia, que é um craque no assunto, conhece bem o setor rural brasileiro. Então nós estamos preparados para uma discussão consistente, para mostrar a nossa condição competitiva, sustentável da produção agropecuária. Mas, de novo, né, o tema vai ficar muito centrado nessa questão da descarbonização. Temos que lutar muito nessa discussão. Então, a pergunta que eu quero colocar a todos aqui, meus companheiros da Conexão Campo Cidade, é a seguinte: vocês acham que com a delegação boa que temos, bem preparada, a CNA, haverá muitos eventos colaterais, privados, inclusive a CNA tem um trabalho maravilhoso, a academia também, nós estamos bem preparados. Vocês acham que nós vamos conseguir mudar a imagem que existe em relação a nós no mundo inteiro ou não? E mais do que isso,
A COP30 daqui a 2 anos será em Belém do Pará. Nós é que vamos mandar. Então, teremos capacidade de aproveitar a experiência desse ano para daqui a 2 anos impormos as regras do sistema de produção conduzido por nós. 2 temas importantes para a nossa discussão. Muito obrigado. Obrigado, amigo Roberto, pelo comprometimento e mesmo com dificuldade de trânsito, fez questão de participar aqui conosco. Roberto, não vamos reclamar que está chovendo, né, Marcelo? Perdemos o ministro, mas não vamos reclamar que foi por causa de chuva numa região que está fazendo falta, né? Chuva é bem-vinda. E a minha opinião, Roberto, sobre essa pergunta sua, depois vou passar para os nossos 3 colegas aí. Primeiro, eu acredito que os Emirados Árabes, quando construíram Dubai, quando construíram Abu Dhabi, eles já tinham a certeza que um dia o petróleo iria acabar e que, em algum momento, ele deixaria de ser relevante. E até porque eu tive em Dubai há uns 10 anos atrás e eles estão diversificando totalmente sua economia para que o petróleo, a cada dia, deixe de ser tão relevante como sempre foi, né? Então, eles têm desenvolvido a área de serviços, a área de turismo, a área de serviços financeiros, a parte de educação. Então, tem uma série de vieses que estão sendo desenvolvidos naquele país para que ele possa ser competitivo pós a era do petróleo. Então, na minha opinião pessoal, mesmo que o petróleo ainda é muito importante para eles, eles vão ter uma cabeça aberta para discutir esses assuntos com sabedoria, e eu acho que essa delegação brasileira aí de 1.500 pessoas que o Roberto citou vai ser muito importante para discutir esses assuntos nos fóruns paralelos e também no Fórum Central. E é claro que essa imagem desgastada que a gente tem de forma injusta, ela vai ser resgatada, eu não tenho dúvida disso. Claro que não será do dia para a noite. Isso é um processo, a gente gasta uma vida para fazer uma imagem e, às vezes, a gente perde ela em 30 segundos. Então, eu acredito na recuperação da imagem, mas de forma paulatina, de forma constante, até porque nós, brasileiros, aprendemos a entender que imagem é fundamental para a competitividade de qualquer segmento de negócio ou de qualquer país. Marcelo, eu queria falar antes do Tejon, porque o Tejon é especialista no assunto, e eu quero muito ouvi-lo, porque eu acho que a pessoa mais abalizada para dar essa resposta é o Tejon. E todos nós queremos ouvi-lo sobre esse particular. O que eu quero dizer é que a CNA está se preparando há meses para a Copa, há muitos meses, e se preparando de várias formas, não só, primeiro, né, estudando cada assunto, cada um dos assuntos, trazendo especialistas, trazendo pessoas que podem contribuir com a delegação que vai lá defender os interesses do país. Também criando uma sinergia entre todos os participantes, porque não dá para ir lá, a CNA falar uma coisa, o governo falar outra, a ONG falar outra, não dá. E a gente não consegue concatenar um princípio, um desejo daquilo que se realmente deseja se mostrar num evento desse. Então, eu quero aqui dar o meu testemunho e cumprimentar todo o pessoal da Confederação Nacional da Agricultura, as outras entidades do agronegócio também estão super inseridas nesse processo, por todo esse esforço para que o Brasil faça o melhor possível nesta COP. Eu tenho muita esperança que nós vamos sim dar uma guinada, que nós vamos sim aproveitar esse ambiente, vamos melhorar a nossa imagem. Mas isso é o que eu palpito. Eu quero ouvir mesmo o Tejon, que é quem entende desse assunto. Obrigado, Antônio. Marcelo, Felipe. Primeiro, o Roberto Rodrigues é um líder exemplar, um guerreiro. Talvez, sem dúvida alguma, um dos 3 líderes mais confiáveis do país, né?
E a questão que ele levanta tem fundamentos, porque tudo bem que o pessoal está na transição, porém, atrasar um pouquinho a transição não faz mal. Então, eu entendo a preocupação do ministro Roberto. Agora, a pergunta dele, que é a pergunta com relação à nossa imagem, olha, o Brasil vai dar a notícia, que é a notícia mais espetacular do planeta Terra no século XXI. O Brasil vai mostrar lá em Dubai que nós estamos oferecendo ao mundo 40 milhões de hectares de pastagens degradadas, prontas para serem utilizadas, prontas, sem arrancar uma árvore sequer. Uma seleção feita pela Embrapa, que está na coordenação tecnológica desse plano. Isso vai ser apresentado lá. 40 milhões de hectares à disposição do mundo, prontos para serem usados, com conhecimento tecnológico, recursos humanos, etc., para os próximos 10 anos, em lugar nenhum do planeta seria viável. Em terras que existem, e dos 40 milhões de hectares, 12 milhões serão utilizados para regeneração, restauração de florestas em ambientes econômicos agroflorestais. Esse discurso do Brasil, lá na COP28, ele vai abraçar e envolver todas as demais posições de baixo carbono, todas as outras coisas que o Brasil já faz da melhor agricultura regenerativa do mundo. Então, eu estou entendendo que o Brasil sairá dessa COP28 com um fato concreto. E sei que por trás desse plano existem fundos já envolvidos, investimentos empresariais já envolvidos, o que significará uma revolução econômica simplesmente extraordinária para o produto interno bruto brasileiro. E talvez aqui, utilizando aqui muito também o conhecimento do nosso amigo Antônio, talvez até isto possa nos ajudar um pouco na circunstância não tão favorável deste ano, com relação à perspectiva da safra brasileira, em arrendamentos que podem ser feitos, ou mesmo em produtores que tenham essas áreas, e, pelo que estou sabendo de bastidor, vem aí recursos voltados a isso, para esse trabalho dos 40 milhões de hectares. Então, na minha forma de ver, essa será a notícia. E essa notícia é a notícia mais espetacular com relação a alimento, energia e meio ambiente deste século. Leste europeu poderia fazer, não consegue fazer. África não vai conseguir fazer. Onde tem agricultura desenvolvida, já grande agricultura, China, Índia, Europa, Estados Unidos, não consegue fazer. Então, nós estamos oferecendo ao mundo o presente que o mundo deseja. Segurança alimentar, energética e ambiental. Eu estou com uma esperança, meu caro Antônio, para usar o teu termo, a esperança do Suassuna, lá da Paraíba. Ele dizia, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Eu sou um realista esperançoso. Eu estou com você, um realista esperançoso, e eu estou no entusiasmo com esse plano dos 40 milhões de hectares. Eu estou muito entusiasmado com ele e acho que ele é a grande embalagem que abraça todas as outras coisas que o Brasil efetivamente faz e não aparecem lá. E com relação à imagem, fizemos uma pesquisa de percepção agora na Europa. A percepção junto ao cidadão é nenhuma. Uma imagem negativa com relação a quem fica falando, analisando politicamente, interesses de competidores, etc. Mas com relação ao cidadão, à rede de distribuição, a nossa imagem é para ser construída. Eu creio que sairemos dessa COP28 muito positivos com relação à nossa percepção pelo mundo afora. Essa é a minha visão, Antônio, Marcelo e meu caro Felipe. Felipe, você quer comentar alguma coisa sobre essa questão? Olha, eu achei a colocação do Tejão brilhante. A gente, em cima de dados, a gente verifica que o Brasil tem uma capacidade muito acima dos demais países, de outros continentes,
em realizar qualquer processo agropecuário. E o fato dessa política ter sido protegida, endereçada já agora, é maravilhoso. É realmente um presente aqui. Legal. Antônio? Marcelo, eu queria trazer um ponto correlato importante que o Paulo César Carvalho colocou ali no chat. Ele pergunta o seguinte: temos muitos hectares a ser usados, mas é a questão da estrutura e logística. Estamos muito atrasados. E ele tem toda a razão. Esse é um ponto que nós temos trazido aqui semanalmente para a discussão nossa, que é a questão de infraestrutura. Nós temos um potencial imenso, nós temos um mundo lá fora para alimentar. Isso tem trazido poder para o país, tem trazido um reconhecimento da importância do nosso país no certame global. O Brasil vai para uma COP não só mais preparado, mas ele vai com um olhar dos outros países muito diferente, porque somos uma potência agroambiental, coisa que, como o Tejon muito bem detalhou, não há par, não há, isso é uma singularidade. Então, isto nos traz um conforto muito grande. Agora, para produzirmos mais, para melhorarmos solos, nós temos que pensar também na infraestrutura. Infraestrutura também é se preocupar com o meio ambiente. Também através de uma boa infraestrutura que eu vou fazer menos emissões, que eu vou poder fazer logística. Logística vem de lógica. Eu poder ter uma infraestrutura para que eu possa fazer um escoamento, desde uma armazenagem até a expedição, de maneira mais lógica, mais rápida, mais limpa, mais barata, que são os princípios justamente não só da sustentabilidade, mas também do ESG. Então, nós temos que olhar, sim, Paulo, para essas questões logísticas, porque elas são um problema bastante importante, um gargalo muito grande, que exige muito tempo para que eles fiquem prontos, e parece que ainda não conectamos as nossas projeções e planos de crescimento do agro com as projeções de crescimento da infraestrutura para atender essa necessidade. Antônio, eu fiz essa pergunta para o grupo que está trabalhando no plano 40 milhões de hectares. E é o que o Paulo coloca. Eu falei, escuta, nos nossos atuais 50, 60, tem uma confusão danada. E os 40? Eles me disseram, está previsto no planejamento. Então, a minha esperança realista é que este plano nos ajudará muito numa revolução de estruturas, como você coloca, porque será impossível partirmos para 600 milhões de toneladas de grãos, por exemplo, se nós não tivermos agroindustrialização, se não tiver ferrovia, se não tiver armazém. Claro, viraria uma piada a ideia, apenas uma conversa sem fundamento. Eu creio que vai ter coisa positiva a partir desse plano dos 40 milhões. Eu imagino, Tejon, exatamente isso que você falou. Para a gente incorporar esses 40 milhões de hectares, nós precisamos de infraestrutura, nós precisamos de aparelhamento dos portos, mais ferrovia, mais hidrovia e também financiamento, né, para financiar o agricultor. Isso precisa também de estímulos para as indústrias de insumos poderem ampliar suas bases de fornecimento, seja de sementes, seja de defensivos, fertilizantes, ou seja, é fundamental que as instituições que estejam estruturando esse planejamento saibam olhar 360 graus tudo o que envolve esse processo de expansão, para que nenhum item desse fique carente, né? E com isso possa limitar o sucesso desse grande desafio. E vou falar uma coisa para vocês, Marcelo, como economista, e olha só, nós estamos sendo gravados, isso fica para sempre. Se o Brasil construir a infraestrutura, e eu estou falando do Brasil, não estou falando do governo brasileiro, estou falando do nosso país. Se nós construirmos uma infraestrutura para atender às demandas do agro, só para atender o agro, a demanda reprimida,
eu garanto para vocês, o Brasil vira um canteiro de obras, nosso PIB vai crescer 6, 7% ao ano, durante 10, 15 anos, está garantido o crescimento do Brasil em taxas que nós estávamos acostumados a ver na China. Vamos crescer nós. E é isso mesmo, Antônio. Estaremos todos como brasileiros, mais ricos, com menos necessidades, com renda per capita mais alta, desfrutando de uma melhor infraestrutura. Por isso que eu gosto daquela ideia, o Tejão fala muito isso, que o Brasil ele é maior do que o buraco, então ele não cabe, né? Não é? E esse é o típico caso que ilustra bem aquele raciocínio do Tejão. Ou seja, nós temos saída. Nós podemos lutar para a saída, mas nós temos saída. E ter saída é muito melhor que não ter saída. Em 1997, eu fui à China e lá era um verdadeiro canteiro de obras e o PIB crescia 10%, 12% ao ano. É exatamente isso que você falou, né? Quer dizer, à medida que o mundo compra esse projeto que nós vamos levar aí para a COP28 aí de expandir 40 milhões de hectares nos próximos 10 anos, o Brasil vai ser isso que você acabou de falar, Antônio. Ô, gente, eu queria colocar um outro assunto aqui. Semana passada eu tive a honra e o privilégio de participar do encontro das mulheres cooperativistas, que foi realizado num navio da MSC, e foi uma experiência espetacular. Eu fiquei muito impressionado, primeiro com o dinamismo das mulheres do agro, o entusiasmo, a paixão, a vibração que elas têm pelos assuntos, a participação delas nos painéis, nos debates, o interesse por tudo que é relevante para o agro. Então, isso dá para nós uma certeza, que o agro brasileiro realmente vai ser cada dia mais forte, porque nós temos uma base de mulheres aí maravilhosas, e o Tejão sabe muito bem disso, porque organiza aí o principal evento para as mulheres, que todo ano é feito em outubro, né? Esse outro evento também foi maravilhoso, nós tivemos a presença de cerca de 2.000 produtoras rurais, e eu tive a honra e o privilégio de fazer a palestra de fechamento, e fiquei encantado, viu? Então, eu acredito que o agro brasileiro, daqui a uns dias, vai ser totalmente comandado pelas mulheres. Marcelo, primeiro, parabéns pela organização do evento, de escolher a sua palestra para ser de fechamento. Tenho certeza que foi uma excelente representação que engrandeceu o evento. Agora, alguns anos atrás, nós estávamos torcendo que as mulheres assumissem o papel que merecem, que é preciso, que é necessário que assumam, para que a gente tenha o complemento, para que nós possamos pensar juntos e construir uma sociedade melhor, mais próspera, mais rica. Mas agora, Marcelo, eu já estou começando a ficar com medo da mulherada, viu? Porque elas estão passando caminhão em cima da gente, e os melhores eventos do país são feitos só para mulheres. Antônio, eu quero fazer um registro que merece ser feito. Muito obrigado à Zênia, da Farsul, ao Esperoto. É lá que eu vi o primeiro movimento de mulheres, para variar, aí no amado Rio Grande do Sul. Um abraço na Zênia, né? O Esperoto já está em outros níveis aí do universo, mas foi aí na Farsul o primeiro movimento de mulheres que eu vi na minha vida. E uma coisa, viu, amigos, que eu fiquei muito feliz, foi que de cada 10 mulheres que foram conversar comigo, 5 assistem o nosso programa, viu? São assíduas espectadoras do nosso programa. Queria mandar um abraço para todas elas. Se eu citar aqui individualmente alguma, eu posso ser injusto, né? Então, queria agradecer o carinho que elas têm conosco. Queria agradecer também o Grupo Conecta, que organizou o evento, né? E estão de parabéns. E tudo que fizer para as mulheres do agro no Brasil daqui para frente, eu não tenho dúvida que vai ser sucesso, porque elas se propõem a deixar seus negócios, suas propriedades, para ir lá participar intensamente
em busca de aprendizado, informação, bons contatos, ou seja, construir uma maior prosperidade para o agro brasileiro. Bom, gente... Olha, paixão por você. O que eu recebi de feedback, apaixonadas por essa figura aí, viu, Marcelão? Parabéns, viu? Que isso, Tejão, que isso. Obrigado, amigo. Bom, estamos caminhando aí para fechamento do nosso programa. Felipe, as suas considerações finais aí em 1 minuto, por favor, e desde já agradecer a sua presença, o seu carinho conosco, e as portas aqui do programa vão ficar sempre abertas aí para você, quando tiver novidades aí da inteligência artificial, você trazer aqui para a gente. Suas considerações finais, por favor. Maravilha. Eu queria agradecer o espaço, foi muito boa a conversa. E, da mesma forma, unindo poucos assuntos, da mesma forma que cabe o produtor se modernizar e abraçar a inteligência artificial, cabe às empresas também levar para ele a melhor forma de usar a usabilidade, como a gente falou de algumas. E como a gente também falou que para um plano ficar grande, a gente precisa de infraestrutura. Então, a gente tem que começar a pensar nesse grande mercado que uma vez foi a China e ainda é. A Índia vai crescer muito ainda nos próximos 20 anos e todo esse povo tem que comer assim como a gente. Comer muito bem, comer os grãos, ter acesso a outros tipos de alimento e assim por diante. É um mercado que só cresce. Legal, Felipe, obrigado, viu? Tejon, agora você, meu irmão. Muito bom, olha, parabéns, Felipe. Database, não tem jeito, tem que ser. Parabéns aqui ao meu eterno amigo gaúcho, Antônio, quero andar mais por aí. Marcelão, sucesso como sempre. Meu último livro, Agroconsciente, saindo agora. Vamos ter aí um trabalho com ele aí a partir de janeiro, principalmente, mas aqui no Agroconsciente tem exatamente a reunião de toda essa visão estratégica, ambiental, alimentar, de fonte de dados e dessa revolução onde agronegócio virou sinônimo de saúde em todos os sentidos. Saúde humana, ambiental, etc. O Agroconsciente acabou de sair. Obrigado, gente, por estar com vocês aqui no nosso programa. Parabéns, Tejon, pelo livro, e quero pedir para todos os internautas aí divulgarem aí o livro do Tejon, que tenho certeza que vai ser muito sucesso e que vai nos inspirar profundamente, viu, Tejon? Parabéns, quero ler e quero multiplicar os conhecimentos compartilhados por você, amigo. Antônio, é com você agora. Bom, Marcelo, eu não vejo a hora de ter esse livro nas minhas mãos para que primeiro eu possa trazer mais um pouco do conhecimento do Tejon para minha cabeça. O Tejon, que é uma influência positiva na minha vida há muitos anos, tem sido meu professor ao longo da vida, e eu não vejo a hora de ter esse livro nas mãos. E espero que a nossa audiência também tenha a sorte de conseguir esse livro rápido, para que possa ter o apropriamento desses conceitos todos tão ricos e maravilhosos que nós temos aqui todas as segundas-feiras com o Tejon, de uma maneira mais ampla, mais detalhada e mais hard, né, para nós termos todos na nossa cabeça. E eu quero finalizar, Marcelo, compartilhando a minha alegria de ter visto um relatório do IMET que mostra que o próximo trimestre ele tende a ser mais próximo da normal climática. Isso me deu um alívio bastante grande, porque muita gente trazendo notícias catastróficas, cada vez piores. É bem verdade que também nós tivemos, o El Niño mudou de turma, agora ele é um super El Niño, em virtude do aquecimento das águas, passou dos 2%, mas parece que nos próximos 3 meses nós vamos ter uma situação um pouco mais comportada. Nós tivemos agora o furo do bloqueio atmosférico, está chovendo lá, infelizmente perdemos a presença do ministro hoje, mas essas chuvas já são sinais de que as chuvas estão avançando o Brasil afora, e isso vai nos dando um pouco mais de tranquilidade, de fé, esperança para os próximos meses. Obrigado, Antônio. Bom, o meu recado final aqui, eu quero falar de 2 coisas muito rápidas. Eu entendo que a inteligência artificial que o Felipe trouxe para nós aqui é um dos assuntos muito importantes
que vão ajudar o agronegócio a ser mais eficiente, ser mais competitivo, e essas ferramentas virão para facilitar a vida de todo mundo que trabalha no agronegócio. Eu não tenho dúvida disso. O assunto é complicado, mas pessoas competentes como o Felipe e outros que existem aí no mercado saberão simplificar as coisas para que elas possam vir mastigadas e simples para cada um de nós fazermos boas escolhas e tomarmos as melhores decisões. Quanto à questão climática, eu queria só fazer um alerta aqui para os nossos agricultores que estão nos assistindo. É muito importante ficar atento a todas as informações, tudo que está acontecendo no mercado, porque toda hora aparecem janelas interessantes aí de fixação dos preços, que dá oportunidade para você, empresário rural, para você, empresária rural, fazer fixações parciais e chegar no final da safra e ter uma média de comercialização eficiente, competente e que possa trazer para você uma maior rentabilidade, né? Até que as soluções do Felipe estejam aí no mercado, com certeza a forma mais sábia de garantir sua rentabilidade é aproveitar as boas janelas de preços e fazer pequenas fixações e ir construindo uma média bacana para ter, no final da safra, uma rentabilidade mais segura e melhor. Era isso, meus amigos. Queria agradecer a presença de vocês, agradecer o nosso público que nos prestigia toda segunda-feira, muita gente que nos assiste depois nas nossas plataformas aí de YouTube, e dizer para vocês que eu desejo uma excelente semana a todos, com muita saúde, muita chuva, e que a gente se veja novamente na próxima segunda-feira com mais uma Conexão Campo e Cidade. Um abraço a todos e saúde. Um abraço, obrigado. Um abraço, obrigado.